Glórias a Deus, nosso Pai. Nós vamos continuar na nossa série de mensagem Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos começar a falar sobre o quarto sermão de Cristo, o quarto grande discurso de Cristo no Evangelho de Mateus, que se encontra no capítulo 18. Que é o discurso sobre a igreja. O discurso sobre a igreja. Nós não vamos ler o sermão inteiro, nós vamos ler só os primeiros 10 versos. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão direita ou o teu pé te escandalizar, corta e atira-o para longe de ti. Melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atire-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Amém. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, como eu disse, este é o quarto grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Então, o Evangelho de Mateus contém 5 grandes discursos de Jesus. Vamos relembrar os anteriores. O primeiro grande discurso de Jesus, vocês podem folhear aí comigo. O primeiro grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus se encontra em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o famoso Sermão do Monte. Nós já estudamos o Sermão do Monte na íntegra. Quem não estava aqui, quem não acompanhou, pode entrar no canal da nossa igreja. Volte lá, tem a playlist lá, Rei dos Reis, exposição do Evangelho de Mateus. Vocês vão voltar em Mateus 5, 6, 7, tem o Sermão do Monte completamente explicado lá. E nós vimos que o Sermão do Monte é um sermão sobre os 10 mandamentos, sobre a lei de Deus nos 10 mandamentos. Depois de Mateus 5, 6 e 7, o segundo grande discurso de Jesus se encontra em Mateus capítulo 10, que é conhecido como o discurso apostólico, ou o discurso da missão. E neste capítulo, os 12 apóstolos, eles são enviados por Cristo, eles recebem a missão, eles recebem a informação de que eles teriam a missão de fundar a igreja da nova aliança, a igreja do Novo Testamento. Esse é o discurso da missão no capítulo 10. Depois, avançando para o capítulo 13, vem o discurso das parábolas, o discurso das parábolas, e nesse discurso Jesus ensina sobre a natureza e sobre o futuro, o crescimento do reino de Deus através das parábolas. Tem a famosa parábola do joio e do trigo, a parábola do semeador, são famosas parábolas de Cristo, e nós também vimos tudo o que havia nessa parábola. Esse é o terceiro grande discurso. E o quarto grande discurso de Cristo vem no capítulo 18, que é o discurso sobre a igreja. É o discurso sobre a igreja, onde Jesus vai preparar os discípulos para entender a finalidade
e a natureza da igreja neotestamentária. É o que nós vamos começar a estudar hoje, o discurso sobre a igreja. Então, é o quarto grande discurso de Cristo no Evangelho de Mateus. E o último grande discurso de Jesus vai acontecer nos capítulos 24 a 25, que é o sermão profético, que é o último grande discurso de Cristo nos 4 evangelhos. Sermão profético, eu até escrevi um livro sobre, e vai ser o último. Então, esses grandes discursos de Cristo, volto para Mateus 18, esses grandes discursos de Cristo são os sermões, são os discursos que, se você é um discípulo de Jesus, se você é um seguidor de Jesus, você tem que procurar, buscar, conhecê-los com a palma da sua mão. Tá? Você tem que conhecer esses discursos profundamente, porque nesses 5 discursos está o coração, está a essência, com toda a profundidade, a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo. Então, vocês, como discípulos de Cristo, vocês precisam se esforçar para conhecer esses discursos muito bem. Você tem que conhecer o Sermão do Monte muito bem. As palavras de Cristo no Sermão do Monte tem que estar sempre na sua mente, tem que ecoar. Você tem que conhecer o discurso apostólico, você tem que conhecer o sermão profético, você tem que conhecer o discurso sobre a igreja. Esse discurso sobre a igreja contém ensinamentos importantíssimos sobre o que é perdoar, sobre o que é perdão. Ele vai mostrar qual é a finalidade da igreja, por que a igreja promove o perdão. São discursos muito importantes. Eu diria que os 5 discursos de Mateus e os 7 discursos do Evangelho de João, se você conhecer os 5 de Mateus e os 7 de João, você conhece de forma muito profunda e abrangente toda a doutrina de Cristo. Toda a doutrina de Cristo. E hoje nós vamos se aprofundar nesse daqui, o discurso sobre a igreja. Então, esse discurso sobre a igreja, ele foi pregado por Jesus após uma pergunta dos discípulos. Após uma pergunta dos discípulos. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Então, os discípulos querem saber quem é o maior. Em outros evangelhos, nós vimos que isso tinha dado até briga entre eles. Saber quem é o maior. E essa pergunta aqui é uma pergunta que não foi boa. É uma pergunta que mostra que, neste momento aqui, eles não estavam bem. Eles não estavam bem. Inclusive, nós já havíamos visto isso desde o capítulo 16. No capítulo 16 de Mateus, os discípulos ficam muito abalados, porque Jesus começa a falar que ele iria morrer. Jesus começou a falar que ia morrer, os discípulos ficaram abalados, eles começaram a fraquejar, eles começaram a ficar fracos, e aqui eles chegam a um ponto que eles estão discutindo sobre quem que é o maior. Quem que é o mais importante. E eu quero que a gente reflita nesta pergunta aqui agora, entre nós. Né? Quem é o mais importante nesta igreja? Quem são os mais importantes desta igreja? Quem era o mais importante entre os 12 apóstolos? Então, alguns talvez responderiam: entre os discípulos de Jesus, entre os seguidores de Jesus, muitos diriam, com certeza, o mais importante é Pedro. E outros vão dizer, não, com certeza o mais importante era João. João ficou com Jesus até no momento da crucificação, e a mãe de Jesus foi morar na casa de João. Então esse é o mais importante. Quem que você diria? Tomé ninguém diz, né? Tomé queimou o filme dele, todo mundo lembra que Tomé como incrédulo, embora ele tenha duvidado no momento. Mas ele ficou com essa fama. Quem é o maior? É isso que os discípulos estão perguntando. Quem é o maior do Brasil? Quem é o mais importante do Brasil? Quem é o mais importante do mundo hoje? E a resposta de Jesus vai surpreender e vai na contramão daquilo que nós consideramos como hierarquia de valores. Olha só o que Jesus vai falar. Verso 2. E Jesus, chamando um menino, ou chamando uma criancinha, colocou a criancinha no meio deles. E disse: tá vendo essa criancinha aqui? Esse aqui é o mais importante. Esse aqui é o maior. Imagina como é que deve ter ficado a cara dos apóstolos, né? Eu pensei que seria um de nós aqui.
Eu pensei que ele ia falar Pedro, João, Mateus. Mateus escreveu um evangelho. Será que ele não é o mais importante? Não, Jesus pegou uma criancinha e falou, esse daqui. E Jesus disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então olha só que impressionante. Não só ele diz que aquele menino era o maior de todos os seguidores de Jesus, esse menino aqui é o maior. Mas ele coloca aquele menino como um padrão no qual os apóstolos tinham que se espelhar. Veja que ele está colocando aquele menino, aquela criança, ele está dizendo, vocês, macacos velhos, vocês barbados, vocês têm que muito aprender com ele. Vocês têm que aprender com ele. Porque se vocês não se tornarem como crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. Vocês nem vão entrar no reino dos céus. E digo mais, verso 5. Ele vai falar no verso 4 sobre a humildade desse menino, no verso 5, e qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Essa declaração no verso 5, ela é muito significativa, porque ela é parecida com uma declaração no capítulo 10. Abro no capítulo 10, que é o sermão apostólico. Olha só o que Jesus diz no sermão apostólico. Nesse caso aí, a gente já pregou esse sermão, ele estava falando com os 12 apóstolos. Veja o nome dos 12 apóstolos nos versos 2, 3 e 4. Tem o nome dos 12 apóstolos aí. Tá? Ele está falando com os 12 apóstolos. Aí lá no verso 40, quando Jesus envia os 12 apóstolos para pregar, ele diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja, Jesus está dizendo, quem recebe os apóstolos, aí está falando com os apóstolos, recebe a mim, Jesus. Então, se Pedro, se João, se Tiago, se Mateus, se Tomé fosse pregar para você, e você recebesse a pregação deles, como aqui, você está escutando o evangelho de Mateus. Mateus é um dos 12 apóstolos. Você, ao aceitar a pregação dele, você estava aceitando a pregação de Jesus. Porque os 12 apóstolos ensinavam o que Jesus ensinou. Então veja que no capítulo 10, o que Jesus diz sobre os apóstolos é o mesmo que ele diz no capítulo 18, pode voltar. É o mesmo que ele diz sobre os meninos no verso 5. Ele diz, qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim recebe. Então veja que ele diz coisas parecidas para os apóstolos e sobre as crianças. O que Jesus aqui, então, está mostrando na introdução do seu discurso sobre a igreja? Ele está mostrando que na igreja, no reino dos céus, em seu próprio reino, a prioridade e a grandeza não pertence às pessoas que, por padrões humanos, seriam consideradas as maiores. Mas veja que ele introduz o discurso da igreja, dando prioridade àqueles que muitas vezes não são vistos como importância, que é as crianças. Ele está dizendo que no reino dos céus, na igreja, que desde o capítulo 16 ele falou que ele ia edificar, existe uma grandeza daqueles que nós não costumamos enxergar como grande, que são as crianças. Vocês estão acostumados a pensar na igreja assim, que os mais importantes membros da igreja são as crianças. Você enxerga assim? Talvez você tenha pensado, nessa igreja aqui, o mais importante é o pastor. Por que o pastor? Porque ele prega.
O mais importante é o Frank Brito, porque ele prega aqui toda semana. Negativo. Eu não sou o maior aqui. Jesus não disse, Pedro, João e Mateus são os maiores. Ele virou para uma criancinha que estava lá no meio dos discípulos, tinha uma criancinha, ele falou, este aqui é o maior e vocês, apóstolos, vocês têm muita coisa a aprender com eles. E nisso Jesus, ele segue um padrão recorrente de toda a Escritura. Existe um padrão recorrente de toda a Escritura, onde Deus, com frequência, trata como os maiores aqueles que aos olhos humanos nós tendemos a não dar valor. Nós vamos ver que Deus faz isso não somente com as crianças, mas com diversos tipos e categorias de pessoas que Deus vai falar, esses aqui, essa pessoa aqui, essa mulher aqui, esse homem aqui, são os maiores. E a gente vai ver quem é. E são pessoas que talvez nós não daremos valor. Então Jesus faz isso com as crianças aqui. E ele vai fazer isso sobre outras categorias de pessoas em outras partes da Bíblia. Então vamos ver isso agora, antes de a gente voltar para aqui. Por exemplo, abram em Mateus 11. Mateus capítulo 11. Veja o que Jesus diz sobre João Batista. Mateus 11, verso 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas então que foste ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta, porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João ou Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Olha a importância que Jesus dá para João Batista, mas veja o argumento do verso 8. Ele está dizendo, João Batista não está na casa dos reis. Ou seja, ele está dizendo, vocês pensam que os maiores, vocês pensam que os grandes é quem está na casa dos reis. Vocês pensam que os maiores, que os grandes, é quem está vestido esplendidamente. Ou seja, os homens, eles julgam a grandeza com base em critérios de poder, com base em critérios de prosperidade, de posse. Mas quem era o maior ali? Era João Batista, com roupa humilde, pregando no deserto e sendo desprezado pelo rei. Sendo desprezado por Herodes. Ele era maior do que aqueles. Nós vemos isso quando o apóstolo Paulo fala aos coríntios. Abra em 1 Coríntios capítulo 1. Quando Paulo fala aos membros da igreja aos coríntios, ele diz assim no verso 26. Por quem bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Então veja que Paulo diz no verso 26, quando ele diz assim, vedes, irmãos, a vossa vocação. Ele está dizendo, olhe para a igreja de Corinto.
olhe para os membros da igreja de Corinto. Vocês vão constatar que os membros da igreja de Corinto não são muito sábios segundo a carne, ou seja, entre vocês não tem muitos que são filósofos, que eram muito inteligentes. Não tem muitos membros aí que eram poderosos, que têm cargos. Por quê? Porque a maioria de vocês, ele disse para os coríntios, são pessoas de origem humilde. São pessoas que humanamente não têm poder, não têm riquezas, não têm grandes inteligência, não são conhecidos pelos seus grandes filósofos da Grécia. Corinto ficava na Grécia. Mas foram vocês que Deus escolheu. Foram vocês que Deus escolheu estabelecer como os membros, como os grandes do seu reino. É isso que Paulo está dizendo. E nós vemos isso bem em Deuteronômio 7, quando Deus fala da eleição de Israel. Irmãos, qual é a nação que recebe maior destaque na Bíblia? É a nação de Israel. Por que a nação de Israel é a nação mais importante da Bíblia? Porque é de lá que veio Jesus. A importância de Israel é porque de lá veio Jesus. Eu te pergunto, quando Deus escolheu Israel, porque de lá viria seu filho Jesus, nasceria Jesus, por que ele escolheu Israel? Por que ele quis Israel? Será que é porque Israel era o maior império da época, era a maior nação da época, era a nação mais rica? Qual é a nação mais poderosa do mundo? Quais são as nações mais poderosas do mundo hoje? Se Deus tivesse que escolher uma nação hoje para nascer Jesus, qual ele escolheria? O que vocês acham que ele escolheria? Bom, se ele fosse seguir critérios humanos, os critérios que a gente usa, os critérios que o mundo usa, ele ia escolher Estados Unidos. Ele ia escolher uma dessas grandes potências. Na Europa, talvez, um país europeu. Ele ia escolher, talvez, a Alemanha. Ou ele ia pensar assim, a China tem muita gente, eu vou escolher a China. Muita gente, né? Muita gente, poderoso. Eu acho que Deus ia escolher o Bangladesh. Ou a Zâmbia. Já ouviram falar do Bangladesh? Ou da Zâmbia? Aí você fala, Zâmbia não. É um país assim meio... nada a ver. Olha só o que ele fala de Israel em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, verso 7. Vamos ler. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos. Pois vós éreis menor em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amou, vos amava, e para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. O que ele está dizendo aí? Eu não escolhi a nação mais poderosa, eu não escolhi a nação mais numerosa. Na verdade, vocês eram escravos. Vocês eram uma nação de escravos. Vocês eram em pouco número, vocês eram uma nação humilhada. Mas eu escolhi vocês porque eu vos amei. E você vê aí então que o amor de Deus, ele é anterior a qualquer mérito, qualquer coisa boa que ele vê em nós. Por que Deus amou Israel? Por que Deus amou aquele povo? Ele amou aquele povo porque ele amou aquele povo. Não é porque eles eram mais poderosos, mas simplesmente porque ele decidiu exaltar o contrário. Uma população de escravos, humilhados em menor número. Veja o que ele diz no capítulo 9.
Verso 4. Quando, pois, o Senhor Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe essa terra para possuir. Está vendo o que está falando? Quando vocês herdarem a terra prometida, Israel, não diga: é por causa da minha justiça. Não é por causa da tua justiça. Ou seja, eles não são os maiores, eles não são os mais poderosos, e nem são os mais justos. Nem o poder, nem o número, nem a justiça é a causa deles serem escolhidos. Verso 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dá essa boa terra para possuí-la. Pois tu és povo obstinado. Meus irmãos, se nós formos buscar a razão de Deus nos amar, e a razão de Deus nos usar, e a razão de Deus nos querer, não há razão em nós mesmos. Não há condição dentro de mim que fez Deus me amar. Deus me amou primeiro. Deus me escolheu primeiro. Apesar de eu ser pequeno. Apesar de eu ser burrinho, pobre, em pequeno número e cheio de falhas. Se a gente tiver uma visão do amor de Deus, que Deus ama, porque Deus escolhe, porque eu sou incrível, porque eu sou especial, porque eu sou inteligente, porque eu sou isso, que eu sou aquilo, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Deus nos ama porque Ele nos ama e não tem uma razão em você mesmo para esse amor. E é assim que Israel tinha que se enxergar. É assim que Israel tinha que ver. Israel tinha que entender, nós vamos nos tornar uma grande nação, nós somos uma nação importante, porque Deus quis usar uma nação significante para cumprir os seus propósitos. Este é o raciocínio que os apóstolos deveriam ter. Mateus 18, volta lá. Este Deus deveria ser o raciocínio dos apóstolos. Então vocês começam a entender quem é o maior no reino dos céus. Vocês estão vendo por que essa pergunta está errada? Não é quem é o maior. A pergunta no verso 5, quer dizer, no verso 4, o verso 4 mostra que essa pergunta está faltando humildade. E por isso Jesus aponta para o menino e diz: esse aqui é o maior. E isso deve nos levar a uma reflexão profunda sobre o papel que as crianças têm na igreja e a importância que elas devem ter aos olhos da igreja. Por que existem tantas igrejas que quando chega na hora do culto falam para as crianças assim: ó, agora vocês vão sair daqui e vão ficar em outro lugar lá para vocês não nos perturbar? Não tem igreja que faz isso? Ó, vocês não podem ficar aqui nos perturbando. Vocês não podem ficar aqui, se der um pio, você está errado. Meus irmãos, vocês precisam entender à luz disso que, na verdade, a presença dessas crianças na igreja é mais importante que você. Se for tirar alguém, tira o burro velho. E deixa as crianças. Vocês já pararam para refletir o quanto nós temos a aprender com essas criancinhas da igreja? Pense só em alguns aspectos aqui, ó. Às vezes o pastor, ou um irmão conversa com você, ou o pastor conversa com você sobre alguma coisa que precisa ser mudada na tua vida. Uma coisa que não está legal, que você precisa melhorar. Como é que o adulto, o burro velho, reage? Como é que o apóstolo Pedro reagiu várias vezes? Diante de verdades que ele recebia, como é que Pedro reagia? Às vezes ficava nervoso, ficava emburrado. A gente fica nervoso, emburrado, demora um tempão para assimilar. Agora, você vai com essas crianças aí falar, você briga com elas
daqui a 5 minutos elas estão sorrindo, te dando um abraço. Não é assim com criança? Você briga, você fala, ela dá um choro, daqui a 10 minutos ela já está te amando de novo. O adulto, às vezes, passa o resto da vida magoado com você. Eu tenho muito mais, como pastor, eu tenho muito mais facilidade com as crianças da igreja. Eu entendo o que Jesus está falando porque eu sou pastor. Se eu falar com uma criancinha da igreja, ó, você está fazendo muita bagunça no culto, eu sei que ela não vai ficar o resto da vida magoada comigo. Tem adulto que fica. Fica meses e meses. Começa a pensar isso que eu estou dizendo. Eu quero que vocês comecem a pensar o quanto nós temos para aprender com os pequenos. E aí entra algo importante no verso 6. Ele diz assim, ó: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma mó de asinha e submergisse na profundidade do mar. Então entenda que esse verso 6 aí é um dos versos, é uma das falas mais pesadas de Jesus. Se você não parar para refletir o que Jesus está dizendo, você não entendeu nada. Presta bastante atenção no que Jesus está dizendo. O que significa escandalizar? Escândalo do grego significa pedra de tropeço. Então, escandalizar alguém é servir de tropeço para alguém, é causar. Você vai ser alguém que vai causar essa pessoa a tropeçar. Vai causar um dano significativo a essa pessoa. Então Jesus está dizendo aqui, se você fizer esse tipo de mal, um mal contra os pequeninos, quando Jesus fala, melhor que se for pendurar seu pescoço, etc., ele está falando o seguinte, deixa eu falar na linguagem de hoje, na linguagem moderna. Ele está dizendo, é melhor você ir para a beira da ponte no rio, enrola uma corda no teu pescoço e se joga. Entenderam? Por que Jesus está falando isso? Porque ele quer te dizer o quanto Deus odeia aqueles que fazem maldade contra crianças. Não existe linguagem mais pesada nos discursos de Jesus do que essa aqui. Que ele literalmente está dizendo, se for para fazer uma maldade contra a criança, é melhor se jogar com uma corda enrolada numa pedra dentro de um rio. Esse é o grau de seriedade com que ele trata. Meus irmãos, quando Jesus ele é enfático, presta atenção no que ele está querendo enfatizar. Ele está dizendo que se você tiver que escolher, ó, eu vou fazer uma maldade contra a criança, eu vou desprezar uma criança, eu vou fazer uma criança cair e tropeçar e ser destruída, é melhor se matar logo. Tendo peso. E aí eu volto no que eu falei nas últimas semanas. A medida da sanidade e da saúde de uma sociedade é como que a sociedade trata suas crianças. Jesus não poderia ser mais claro. A maneira com que nós tratamos as nossas crianças é a medida do quão maus ou perversos nós somos. Não existem pessoas mais más, mais perversas, mais inescrupulosas do que aqueles que, além de praticar maldades, não se importam se essas maldades vão respingar nas crianças. Esses são os mais perversos nos discursos de Jesus. São os mais perversos. Que tem aquelas pessoas que cometem pecados, que cometem erros, mas elas pelo menos têm a sanidade de fazer, eu não vou fazer perante as crianças. A sociedade brasileira tem uma especialidade de querer fazer tudo na frente de criança. Não se importa com as crianças. Isso é a medida de uma sociedade extremamente perversa. É melhor enrolar a corda no pescoço.
nas palavras de Jesus. Quantos abusos infantis em nosso país que as pessoas simplesmente não importam. Que não denunciam, que acobertam, que normalizam. Quantas crianças mortas, esquartejadas por pais malucos, doentios, que muitas vezes matam, esquartejam crianças. A gente já viu casos no Brasil de morte e esquartejamento de criança por causa de ciúmes no relacionamento. Ah, eu estou com ciúme porque essa criança aí... E mata. Tem vários casos assim no Brasil. Jesus diz: melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Eu quero falar aí sobre algo que está entre as vírgulas no verso 6. Mas antes eu quero enfatizar que tem a ver com isso algo que está no verso 10. Eu vou vincular aqui o verso 6 com o verso 10. O verso 10 diz assim: vede, não desprezais algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então, vocês têm que entender o seguinte aqui, ó. Olha ao seu redor. Vocês estão vendo aí os pequeninos? Eu estou vendo aquele ali. Eu estou vendo aqueles ali atrás. Tem um que acabou de gritar, que é na mamadeira. Então vocês já entenderam que esses aí são os mais importantes aqui dentro. Já entenderam, né? Agora Jesus vai revelar algo extremamente impressionante se você parar para refletir. Todos nós somos protegidos por anjos. Todos nós, discípulos de Jesus Cristo, todos nós somos protegidos por anjos, sabia? Meus irmãos, tem coisas que acontecem que você nem imagina que aconteceu. Quando eu chegar lá no céu, eu vou falar assim, ó, quero conhecer os anjos aqui que me protegiam. Mas muitas vezes, de repente, você poderia passar por um acidente. Muitas coisas que você poderia passar, a Bíblia diz que existe um mundo espiritual invisível. Aí vem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: esses anjos que te protegem, que você não conhece, nem você deve orar para eles. A Bíblia não ensina a orar para anjo. Deus que manda os anjos para te socorrer, você ora a Deus, ele vê como é que vai te socorrer. Esses anjos que você não conhece, esse mundo espiritual, você tem que crer que tem um mundo espiritual. A Bíblia diz que tem uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Então, alguns anjos são maiores, alguns anjos estão inferiores na hierarquia. Todos são seres espiritual. Por exemplo, a Bíblia fala sobre arcanjos. Em Daniel nós lemos sobre o arcanjo Miguel, que lá ele é chamado sobre um dos principais anjos. Então existe uma hierarquia, tem anjos mais fortes, mais fracos. Eu já preguei muito sobre isso daqui, quando a gente estava falando sobre o livro de Daniel. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão de anjos, entre na playlist reunião de oração sobre Daniel, porque eu falei lá sobre anjos. Agora, a parte impressionante é o seguinte: o verso 10, o argumento de Cristo no verso 10, é que os anjos que são responsáveis pela proteção dos pequeninos, os anjos responsáveis por estes pequeninos, eles são, lá no céu, estão entre os mais importantes anjos. É isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz: porque eu vos digo que os seus anjos nos céus, ou seja, os seus anjos aí, é os anjos responsáveis pela guarda dos pequeninos, eles sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. O argumento aí é que existe uma classe de anjos que eles têm um privilégio. Qual é o privilégio desses anjos aqui? Esse verso aqui ele é muito bem comentado por alguns
autores puritanos. Eles explicam muito bem esse verso aqui. Mas existe uma classe de anjos no céu que eles têm um privilégio de estar sempre vendo a face de Deus. Vocês sabiam que ver a face de Deus é um privilégio? E esses anjos que estão sempre diante de Deus, que estão mais perto de Deus, que têm mais comunhão de Deus, são esses anjos que Deus delegou para cuidar dos pequeninos. Ou seja, Jesus está dizendo, tome, isso é uma palavra para a gente entender como que funciona o mundo espiritual. Jesus está dizendo aqui, inclusive, uma palavra de ameaça. Vou explicar como é que é a palavra de ameaça. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó. Não desprezais, ou seja, tome cuidado com o que você faz contra as crianças, com o desprezo que você dá para essas crianças, porque são os maiores anjos que são responsáveis por elas. É como se dissesse, vocês estão mexendo com o que vocês não podem mexer. Mexer com esses pequeninos, vocês estão mexendo com os mais importantes do reino dos céus. É como se eu dissesse assim, pense em termos humanos. Pense em termos humanos. Você chega lá na Casa Branca e você começa a dar soco nos guardas que estão lá na frente da Casa Branca. Eu falo assim, cara, você é louco? Você vai mexer com os guardas da Casa Branca, eles vão te sumir com você. Jesus está dizendo, vocês são loucos de desprezar esses pequeninos. Vocês são loucos de desprezar esses pequeninos porque os seus anjos são os mais próximos de Deus. São os maiores anjos. Ou seja, Jesus ensina que no reino dos céus, nós devemos valorizar aqueles que são menores entre nós. E isso muda tudo sobre a visão da igreja. Isso muda tudo sobre a sua visão de ser pai e mãe. Você como pai, você como mãe, você tem os seus filhos pequenos nessa prioridade? Você trata os seus filhos, os filhos da igreja, com este grau de importância? Eu vou me sacrificar pelo meu filho, eu vou fazer tudo pelo meu filho, porque este é o grau de importância que ele tem no reino dos céus. Uma das grandes razões da destruição da família hoje é porque nós não temos as prioridades corretas. Os pais, eles querem atender, em primeiro lugar, os seus próprios interesses, seus próprios desejos, tudo é eu. E fica escanteado aqueles que são os mais vulneráveis. Os pequeninos ficam escanteados. Em primeiro lugar, o pai e a mãe quer saber do meu prazer. Por que que tantos pais, tantos divorciam e mal veem os seus filhos? Quase nunca vê o filho. Porque mais importante sou eu, os meus interesses, do que aquele pequenininho ali que eu botei no mundo. O reino dos céus nos ensina a inverter isso. Entender que, como cristãos, nós devemos dar prioridades aos maiores. E os maiores não são eu. Os maiores são esses. E eu tenho, inclusive, que aprender com eles. Mas vamos voltar, então, vinculando isso com o verso 6, que diz que crê em mim. Essa parte aqui é muito importante, tá? Porque existe todo um grupo, existe toda uma categoria de cristãos que eles não acreditam que um infante pode ter fé. Eles não acreditam que um infante pode ter fé. Esse grupo de pessoas, na Reforma Protestante do século XVI, eram conhecidos como anabatistas. Os anabatistas, a tese central deles é que uma criança não tem como ter fé. E talvez você já tenha pensado assim, que uma criança não tem como ter fé. Mas a Bíblia diz que tem. Eu vou explorar isso um pouco melhor, porque nós vamos agora para uma parte muito prática
de como aceitar que uma criança pode ter fé muda a sua forma de se relacionar com teus filhos e com as crianças da igreja. Vamos refletir nisso daqui. Tá. Em primeiro lugar, pense no seguinte. Você pensa aí, como que a criança pode ter fé? Porque eu perguntei para minha filha Bequinha, eu pedi para ela recitar para mim o credo niceno e ela não respondeu. Ela não recitou para mim, ela não consegue memorizar. Como que é possível que ela possa ter fé? Eu falei assim, agora cante para mim o Salmo 146. Ela não cantou tudo na íntegra. Ela canta, a gente está ensinando ela a cantar, canta partes. Então a gente fala assim, ó. Eu acho que se eu desafinar, me perdoe. Como é que é como que é o Salmo 146? Alguém me ajuda. Fala aí. Fala aí, Moni. Tá. Eu não lembro. Ao oprimido dá o... Bom, eu acho que tá na semana... Ah, tá aqui, ó. Ajuda do boletim da semana passada. Mas, ó... Se minha esposa estiver cantando assim, ó... Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o... Aí ela grita, ela fala pão. A gente vai falando, ela completa. Então, o máximo que ela consegue cantar é isso, é completando palavrinha. Então, como que é possível uma criança ter fé? Isso aqui é muito, muito importante, então grave. Em primeiro lugar, é importante entender que na Bíblia, fé não é algo que tem iniciativa no próprio homem, mas é o resultado de uma obra de Deus no homem. Jesus disse assim, ó, o apóstolo João, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então não é que você amou a Deus primeiro e depois que você amou a Deus, Deus passou a te amar também. Não é como a sua esposa quando você foi conquistar, né? Você se apaixonou por ela, aí você foi atrás dela, ela respondeu. Não é assim. Deus nos amou primeiro. Da mesma forma, a nossa fé é uma resposta à obra de Deus. Deus foi gracioso conosco, Deus nos amou, Ele foi gracioso conosco, e isso produziu em nós, fez com que nós reagíssemos com fé. Mas a iniciativa é dele. Entenderam? Agora vamos refletir no seguinte. Quando você nasceu, você pode pensar aí no seu filho, vocês que são pais, pensem no seu filho. Faça a sua pergunta simples. O seu filho bebê, ele sempre reconheceu você como papai, mamãe, mesmo sem falar. Ele já reconhecia você como mamãe? Ele passou a reconhecer você como mamãe só depois que ele passou a falar mamãe? Reflita nisso. Quando que o nosso querido Samuel passou a reconhecer a mãe dele? Quando que... eu lembro do dia que eu estava no hospital com o Gugu nascendo. Eu estava lá quando ele nasceu. Então comece a pensar que o seu filho, ele te reconhece já bebê, antes de ser capaz de falar. Inclusive, o seu filho diferencia a mamãe de todas as outras mulheres. A minha filha Bequinha, ela sabe que eu sou o papai. Ela sabe que você não é. Pegue esse raciocínio e entenda o seguinte. Assim como o bebê é capaz de reconhecer você como mãe, é capaz de reconhecer você como pai, mediante a graça de Deus, ele é capaz de reconhecer Deus como Deus. Então, se você aceita que o bebê tem a capacidade de reconhecer você, por que você crê que ele não tem a capacidade de reconhecer Deus? Vamos avançar nisso. Esse bebezinho que reconhece você, a Antoniela ali atrás, que reconhece a mamãe Sabrina,
Se pergunte, na mente infantil dela, na mente de bebê dela, ela tem a capacidade, ela confia na mãe? Existe o sentimento de confiança? Pense quando o bebê começa a querer andar, aí ele se apoia na tua mão. Deixa eu mostrar algo mais profundo que o Salmo 22 fala. Tem algo muito interessante sobre isso no Salmo 22. Verso 9. É dito assim, em oração a Deus. Vamos ler antes o verso 7. Todos que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. Então existe aí um cenário de zombaria, que alguém está dizendo: oh, você não confiou em Deus? Você não confiou em Deus? Está zombando. Então que Deus livre você. Vamos ver se esse Deus vai te livrar. Aí no verso 9 diz assim, ó: mas, olha só o que ele vai lembrar em meio à zombaria sobre a confiança de Deus. Mas tu és o que me tirastes do ventre. Fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. O que está sendo escrito aí pelo salmista? Que Deus causou confiança. Confiança é fé. Deus causou essa confiança no bebê, fez com que o bebê aqui confiasse nele, confiasse em Deus, quando ele ainda estava nos seios de sua mãe. Aí volta a pergunta. Quando o bebê mama no seio da mãe, ele confia na mãe. Ele tem um amor pela mãe, ele tem um afeto pela mãe. Aí você fala, ele é muito pequeno. Sim, ele é muito pequeno, mas pequeno, ele é capaz dessas coisas. O bebê, ele é capaz de amar a sua mãe. E o salmista está dizendo, enquanto ele estava mamando nos seios da mãe, Deus estava ensinando a ele sobre confiar em Deus. Ou seja, da mesma forma que existe uma confiança infantil, um amor infantil, existe uma fé infantil. E essa fé você vai implantando na criança desde os seios, desde a barriga. De acordo com a idade dela, você vai ensinando esta fé. Meus irmãos, não subestimem as crianças, a capacidade das crianças. Se você crê, eu sou o papai, o meu filhinho me ama. Eu sou mamãe, o meu filhinho me ama. Eu sou a vovó, eu sou o vovô, eu sou o titio. Esse bebezinho, eu estou vendo que ele me ama. Saiba que ele é capaz de amar a Deus mais do que você, por essa obra do Espírito Santo. Vocês têm que parar, vocês têm que tirar essa visão racionalista das coisas. Não. Antes de abrir a boca, o Espírito Santo já pode infundir um amor e uma confiança. Vocês lembram? Vocês sabem quem na Bíblia foi o primeiro a adorar Jesus? Quem foi o primeiro a adorar Jesus? João Batista. Onde é que João Batista estava? No ventre da mãe. O anjo falou, ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Aí quando chegou Maria, João Batista no ventre da sua mãe, Isabel, começou a pular, começou a se mexer, cheio do Espírito Santo. Então vocês precisam querer pensar assim, eu quero que meu filho seja cheio de Deus desde o ventre. Eu quero que meu filho seja de Deus desde que ele é pequeno.
E aí eu quero falar sobre o outro lado da moeda. Pode voltar para Mateus 8. O outro lado da moeda é o seguinte. Existe um problema nas pessoas que elas só conseguem enxergar muitas vezes o mal. Tem um tipo de pessoa que ela tende a sempre enxergar o mal, mas nunca consegue enxergar o bem. Vou explicar o que tem a ver com isso. Então vamos dizer que sai uma notícia ruim do governo. Sai uma notícia ruim do governo. Todo mundo compartilha. Compartilha. Uma coisa ruim. Se sai uma notícia muito boa, ou pouca gente compartilha, ou quando a pessoa vê, suspeita que tem algo de muito errado ali, que não vai acontecer aquilo que está dizendo que é bom. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu percebi essa semana. Nas últimas eleições americanas, o presidente da época que ganhou, quando ele ganhou, ele ficou batendo muito na tecla da questão dos transgêneros. De crianças transgêneros, que vai fazer cirurgia sexual, que menino vai virar menina, que menina vai virar menino. Ele bateu muito nessa tecla quando ele ganhou o último presidente, que era o Joe Biden. E eu me lembro que muita gente compartilhou isso. Muita gente compartilhou. Tá crescendo maldade. E realmente, muita maldade, né? Fazer cirurgia em criança entra nisso daqui. Só que o que ganhou agora, ele gravou um vídeo cancelando tudo isso. Dizendo que vai proibir tudo. A notícia é boa. Eu não vi ninguém compartilhar. Eu não vi ninguém falar assim, vai acabar isso daqui que o outro tinha implementado de cirurgia para criança. Não vai ter mais cirurgia para criança. Não vai ter isso, não vai ter aquilo. Pouca gente compartilhou. Por quê? Porque as coisas ruins, você fala, é o fim do mundo. Vai acabar, vai ser destruído. Coisa boa, você não fica pensando assim, que bom, as coisas estão ficando melhor. Ficou melhor isso daqui. As pessoas muita gente tem dificuldade de receber notícia boa. Tem pessoas que têm dificuldade de receber notícia boa. Vou te mostrar como é que isso aplica às crianças. E isso eu sei porque eu converso com muita gente. Se você falar assim, a sua criança, desde pequenininha, ela pode ser mal criada. Se você não ensinar ela vai ficar mal criada, ela não vai querer compartilhar brinquedo, vai ficar egoísta. Muita gente entende isso. Muita gente entende que a criança, desde pequeno, se você não ensinar, ela vai crescer com um monte de defeitos. Então, ela vai falar que a criança pode ser mal criada, que a criança pode ser egoísta, que a criança vai falar um monte de coisa ruim. Mas se eu falar, e a criança, esse bebê aí também pode ser crente. E esse bebê pode amar a Deus. Porque eu vou ensinar, porque eu vou orar, porque eu vou cantar salmos. Aí não. Ou seja, é como se só pudesse existir pecado original. Mas não pudesse existir graça. As pessoas tendem a crer muito no poder do mal. No poder de tudo dar errado. No poder de nada dar certo. Ele aí, essa criança aí, ela é mal criada, ela é bagunceira. Nada do que eu falo, ela obedece. Aí você tem toda uma geração de pais que só sabe falar coisa negativa do filho. Só sabe falar o que está dando de ruim. Só sabe reclamar. Você viu que tem muitos pais que só sabem reclamar dos filhos? Mas nunca fala palavras edificantes. O meu filho vai ter a graça de Deus na vida dele. O meu filho vai crescer como um menino inteligente. Vai crescer como um menino fiel a Deus, que ama Jesus Cristo. Meus irmãos, se nas nossas palavras não houver fé e esperança, o que vai ser? Então nós precisamos crer mais. Existe o perigo do pecado. Existe o perigo do mal. Não estou ensinando aqui a subestimar o mal, mas precisamos confiar que aonde o pecado abunda, superabunda a graça.
Sabe onde Paulo fala sobre isso? Paulo fala sobre isso no pecado que ele explica, no capítulo que ele explica o pecado original, que é Romanos 5. Ele termina o capítulo que fala sobre o pecado original dizendo que você tem que confiar mais na graça do que temer o pecado. A graça superabunda sobre o pecado. Tem gente que nem quer ter filho mais. Não quero mais ter filho porque vai tudo se perder. Vai tudo dar errado. Meus irmãos, é toda uma mentalidade. Então, quero desafiar vocês a pensar no seguinte. O que vocês têm feito para cultivar a fé dos pequeninos? A Bíblia ensina sobre os meios de graça. A Bíblia ensina sobre trazê-los ao culto. Sobre ensiná-los os louvores do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre ensiná-los os mandamentos, ensiná-los o evangelho, desde a tenra infância. Não subestime o Espírito Santo, a capacidade do Espírito Santo de pegar a palavra que você falou, pegar o que você ensinou, o Espírito Santo vê o seu esforço como pai e plantar aquela semente no coração. Plantar aquela semente no coração. Muitos exemplos nós temos aqui na igreja de criança pequena que do nada fala alguma coisa em casa. Muitos exemplos. Todos vocês falam alguma coisa que eu falar no culto. E não foi nem o pai e a mãe que falou, foi eu que falei aqui e a criança repete aquilo em casa. Temos vários exemplos. Eu quero finalizar falando sobre os versos 8 e 9. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atire para longe de ti. Melhor te entrar na vida do coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos, 2 pés, se eles lançarem no fogo eterno. Novamente, Jesus usa de uma hipérbole. É uma linguagem exagerada para enfatizar um ponto. Qual é o ponto? O ponto é que você precisa estar disposto a fazer sacrifícios em prol daquilo que é o mais importante. Então Jesus diz, qual é mais importante? Ir para o céu saudável, ou melhor, ir para o inferno saudável ou ir para o céu sem a perna? Se for para escolher, eu prefiro ir para o céu sem a perna, não quero ir para o inferno. No contexto, Jesus está falando sobre as crianças. Ele está falando sobre os esforços para conduzir essas crianças à vida eterna. O que você está disposto a sacrificar pelos seus filhos? O que você não está disposto a sacrificar pela sua família? O que você está disposto pela sua família, pelo seu cônjuge e seus filhos? Você tem que estar disposto, se necessário for, cortar o teu braço. Se necessário for, corta o seu braço. Corta o seu pé. Ou seja, sacrifica coisas importantes. A marca de um pai e de uma mãe ruim é aquele que nunca está disposto a sacrificar nada pelos seus filhos. E funciona assim em todos os relacionamentos, né? O que é um marido, uma esposa, o que é um marido ruim? Ele nunca sacrifica nada pela pessoa que ele diz amar. Não sacrifica tempo, não sacrifica nada. Isso é uma pessoa que não ama. A marca do amor é estar disposto a sacrificar. O que eu estou disposto a sacrificar? Abrir mão. Coisas que eu abro mão. Jesus, obviamente, está usando uma hipérbole. Não quer dizer que você vai chegar em casa, pegar uma faca e cortar, literalmente. Mas ele está dizendo coisas importantes da vida. Nada na vida você alcança, na verdade, pode até falar do mundo comum, secular. Você não alcança nada sem sacrifício. O que nós estamos dispostos
pelos nossos filhos. Isso revela o quanto que você os ama. E eu quero finalizar dando uma alerta. A maioria desta geração, eu ouso dizer que a maioria dessa geração, pensando Brasil, mundo, não ama seus filhos de verdade. A gente vê muitas coisas por aí. Infelizmente, a gente vive num mundo onde grande parte das pessoas não amam seus filhos de verdade. Se os seus filhos são jogados de escanteio, são pessoas que eles trouxeram ao mundo para desprezar. É só você olhar com atenção para o mundo ao seu redor. Na verdade, as pessoas sacrificam seus filhos em nome de desejos egoístas, em nome de prazeres perversos. Não sejam assim. Aqui vocês aprendem com Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensinou. Esses são mais importantes no reino dos céus. Vamos orar. Altíssimo Deus, nos ensine a amar as crianças de nossa igreja. Nos ensine a valorizá-las. Nos ensine sobre a importância que devemos dar para as crianças. Nos ensine a termos as prioridades corretas. Senhor, nós vivemos em um mundo onde muitas crianças são mortas, são abusadas, são estupradas, são abandonadas. Muitos chegam a largar os seus filhos no lixo. Muitos chegam a abortar seus filhos. Nós não aprendemos assim com Jesus Cristo. Nós aprendemos a valorizar aqueles que até os anjos do céu valorizam. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém.